Boa noite a todas. Vamos ler e comentar hoje, dois textos breves, da Isadora Salazar, começando com O Mito de Horácia Bibank. Horácia Bibank era em si uma força que permanecia equilibrada em seus enormes saltos de agulha sobre o parapeito de uma janela de seu apartamento, no 13º andar de um prédio muito claustrofóbico e antigo. Inconsciente, não se apercebia de nada, presa que era à densidade do uísque que lentamente se afrouxava dentro do copo que trazia em suas mãos. Horácia Bibank permaneceu assim por muito tempo, até que o gelo do uísque suou e pingou potências sobre o verniz de seus sapatos azuis. No caso, é Bibank ou Bibang, com pronúncia inglesa? Não sei, eu falo Bibang, mas eu não tenho certeza como seria a pronúncia mais correta, viu? Tá certo. É uma invenção, né? Um nome inventado. Horácia Bibank se desequilibrou e escorregou. E do parapeito da janela de seu apartamento caiu cada vez mais rápido. E durante essa progressão, seus óculos voaram distantes. O tecido de suas calças, pata de elefante, faiscaram estatísticas ou resistências, e suas pulseiras se esfacelaram no vácuo a ponto de virarem poeiras e outros brilhos. Por fim, os ouvidos de Horácia Bibank explodiram e exalaram outras químicas além do gás que se formou em bolhas dentro de seus pulmões. E antes do último instante de sua queda, amanheceu o céu. Conto originalmente publicado na plaquete O Mito de Horácia Bibank, Lume Polichinelo, Mezanino Editorial, republicado no livro de contos Aquarela Bank, Sultana Produções. Você fez o lançamento, dessa plaquete em algum de nossos encontros literários em São Paulo, né? Foi. A plaquete não, o Aquarela Bang, Aquarela Bank. eu lancei lá em 23, lembra? Eu levei para Flip, assim, eu levei para Flip, depois levei para aquele nosso encontro. Sim, sim. Já me recordo até do local em que Foi aconteceu. lá Nossa, eu adoro aquele lugar. É de comida nordestina, como é? Foi no Canto Madalena? Foi Canto Madalena, adoro ali. Certo. Bom, antes de eu fazer meus comentários, Márcia, o que é que você achou do conto? Gente, esse eu não tinha visto, eu peguei o último, daí eu acompanhei agora a leitura do Cláudio. Achei surpreendente, né? É um estilo bem inusitado, diferente, instigante, assim, nos prende na leitura. O narrador nos traz, né, nos força a ficar nessa densidade aqui. Olha, eu achei muito bacana para para um conto curtinho assim. Parabéns, Obrigada. muito bom, É, eu muito posso. original. Obrigada, mano. Eu posso falar uma coisa, Cláudio? Claro. Na verdade, como são dois contos publicados já, o Ah, que eu queria ver é essa segunda camada. Se essa segunda camada, para leitores bons, leitores experimentados, ela fica de alguma forma clara, assim, se é uma camada que dá para alcançar. Porque, por exemplo, esse é o mito é o Big Bang. Quando eu sim. falo 13 milhões, 13º andar, é porque são os 13 bilhões de anos. Ah,
se esfacelarem em poeira, a sua pulseira se esfacelou em poeira, são os planetas se formando, a densidade, a progressão, o bóson de Higgs, quando ele entra, força fraco forte. Então, assim, eu fico sempre na dúvida se leitores experimentados, se não fica muito hermético só na minha cabeça, e se leitores muito experimentados, eles conseguem chegar. Eu acho que hoje há dois tipos de leitor no Brasil. Tem o leitor majoritário, que é aquele leitor que gosta de Itamar Vieira, da Companhia das Letras, né, desses romancinhos com início, meio e fim, com narrativa bastante clara, que acha cansativo Guimarães Rosa, enfim, um leitor de prêmios Jabuti, de prêmio Oceanos, de Companhia das Letras, de Flip. Esse é o leitor hegemônico. E existe o leitor contra-hegemônico. É claro que ele é bastante minoritário, mas ele existe e resiste, né? E nós fazemos parte, né, desse grupo. Então, sim, é um texto acessível para quem curte literatura séria, né? Para quem gosta de algo mais denso, mais inventivo, né? Que você precisa ler mais de uma vez, né, para começar a entender o sentido. E quando eu te perguntei sobre a pronúncia, não era apenas uma questão linguística, é porque eu bati o olho no título do conto e imediatamente eu lembrei do Big Bang. E como tem toda essa narrativa, né, da personagem que está no 13º andar, aí se joga do prédio, enfim. Eu já estava visualizando, né, a grande explosão cósmica. Por isso que eu te fiz a pergunta sobre a leitura, sobre a pronúncia. Bom, vamos a detalhes e minúcias, né? Porque o texto em si é excelente, é muito bem escrito, como tudo que você faz. Sobretudo nesse final, né? Por fim, os ouvidos de Horácia Big Bang explodiram, exalaram outras químicas além do gás que se formou em bolhas dentro de seus pulmões. Acho que qualquer leitor inteligente vai fazer essa aproximação, né, com o Big Bang. Nesse sentido, o seu conto acaba sendo uma alegoria, né, lembrando o conceito de alegoria, que é a representação de ideias abstratas por meio, né, de imagens, né, concretas ou de metáforas. Então, é um texto bastante alegórico. Eu lembrei também da queda de Humpty Dumpty, né, que o Joyce narra no Finnegan's Wake, que é aquele personagem em forma de ovo, né, que está sentado em cima de um muro, é contado pelo Lewis Carroll, né, na Alice. Aí tem um momento em que ele cai do muro, né, e, sendo ele um ovo gigante, né, ele se despedaça, o que não deixa de ser também uma imagem próxima à do Big Bang. Bom, caçando pelo em ovo, né, porque o seu conto é ótimo, né? Então não tem muito que palpitar aqui. Agora, essa primeira frase eu achei muito longa. Claro que escrever linhas longas não é proibido. Esteticamente pode funcionar. Nós podemos lembrar do próprio Finnegan's Wake, né, da Clarice Lispector, Gabriel Garcia Marques, né, em alguns de seus livros, né, também gostavam de fazer parágrafos longos, né, às vezes até uma página inteira sem pontuação, ou várias páginas sem pontuação. Agora, aqui especificamente, eu acho que essa primeira frase, né, que é o primeiro parágrafo, podia talvez dar uma enxugada. Horácia Big Bang era em si uma força que permanecia equilibrada em seus enormes saltos de agulha sobre o parapeito de uma janela de seu apartamento no 13º andar de um prédio muito claustrofóbico e antigo. Tira um pouco a respiração. Se der para colocar uma pontuação,
que divida esse parágrafo em 2 frases, eu acho que soaria melhor. Vamos ver Eu se já tentei, viu, Cláudio? Mas não consegui. Você pediu. vamos ver se dá para fazer alguma coisa. Horácia Beng era em si uma força. Bom, aqui você dá outra pista, né, da alegoria, que ela não é uma pessoa, ela é É uma uma força, força. né, uma energia. E o próprio nome dela, né, Horácia Big Bang, Big Bang. você já está meio que desumanizando, não no sentido negativo da palavra, mas indicando alguma coisa não humana, né, que é essa força. Horácio Big Bang era em si uma força que permanecia equilibrada em seus enormes saltos de agulha sobre o parapeito de uma janela de seu apartamento no 13º andar. Eu colocaria um ponto aqui. Depois eu faria. Era um prédio muito claustrofóbico e antigo. Assim Pode você ser. conserva a ideia e dá uma pausa. Aqui é Né? interessante também esse jogo, né, que você faz entre algo abstrato e algo concreto, algo não humano e algo humano. É uma cena de suicídio, numa primeira leitura, é uma cena de suicídio, né? Ou de uma pessoa que escorregou, que estava muito chapada e escorregou de uma janela. Sim, porque ela é uma força, né, uma energia, é algo abstrato, mas ela também usa enormes saltos de agulha, né? E mora no apartamento no 13º andar. Então aí já tem essa ambiguidade, né? De algo humano e não humano ao mesmo tempo. O prédio ser claustrofóbico e antigo, acho que também não é por acaso, né? Também É, tem... não, é por causa da singularidade. Por causa da singularidade, do equilíbrio das energias. Sim. Inconsciente, não se apercebia de nada. Presa que era a densidade do uísque, e lentamente se afrouxava dentro do copo que trazia em suas mãos. Flui. Está longo, mas flui. Horácia Bibeng permaneceu assim por muito tempo, até que o gelo do uísque suou, pingou potências sobre o verniz de seus sapatos azuis. Interessante essa imagem, que lembra um movimento de câmera. Horácia Bibeng se desequilibrou e escorregou. E do parapeito da janela de seu apartamento caiu cada vez mais rápido. E durante essa progressão, seus óculos voaram distantes, o tecido de suas calças, pata de elefante, faiscaram estáticas ou resistências, e suas pulseiras se esfacelaram no vácuo a ponto de virarem poeiras e outros brilhos. Aqui está longo, mas flui bem. E, de novo, você coloca essa ambiguidade, né, entre o humano e o não humano, a pessoa e o fenômeno cósmico. Por fim, os ouvidos de Horácio Bibeng explodiram e exalaram outras químicas, além do gás que se formou em bolhas dentro de seus pulmões. E antes do último instante de sua queda, amanheceu o céu. E Fiat Lux, né? Efeito da Difícil. criação. Excelente, Isadora. Minha única sugestão é É, esse, no começo. depois do 13º andar, e colocar um era antes de um prédio, né, para suavizar um pouco. Pode ser 13º andar, é que eu adoro ponto e vírgula, então pode ser, será que ficaria interessante 13º andar, ponto e vírgula, um prédio muito claustrofóbico e antigo? Ponto e vírgula eu acho que não funciona aqui, Acho que não. porque a primeira frase é bem, É, a segunda frase é curtinha. Então, ponto e vírgula não casa muito não. bem. Se você quiser deixar como você escreveu, tudo bem, mas tira a respiração de quem lê.
Às vezes eu faço isso, mas nesse caso aí eu já li, reli, eu digo, essa frase é grande. Mas já publiquei 2 vezes ele com a frase grande, então ainda Então, não. tudo bem. Então, tá, Mas vai que, né? Vai, eu acho que é uma. tem- Vou retrabalhar. tá certo. Mas está excelente. Agora vamos para Bateia. Bateia um pouquinho mais longo. Alguém se aventura a ler? Márcia, Rita? Posso tentar, Posso só né? fazer, posso só fazer uma observação sobre esse primeiro aqui, uma Tá? única coisa, que, aliás, eu adorei esse ponto, achei o máximo, que saiu uma explosão, assim, né, na leitura. E só uma coisa que eu não entendi direito, e provavelmente é um problema mais meu do que de quem escreveu. Mas a Lisa, agora, tu diz assim, inconsciente não se apercebia de nada, presa que era a densidade do uísque. Eu fiquei pensando se esse A não era ela está presa à densidade do uísque, com crase. Eu fiquei Presa meio assim, sabe? para a Quem está densidade. presa? Não sei, Cláudio. Eu entendi que haveria uma crase. Eu não falei Tem nada. uma crase ali, né? Tem que ter, eu acho. Eu Aí não eu me fiquei lembro pensando, se eu escrevi a crase ou não, mas se não. Presa para a densidade. Presa à densidade. Eu acho, Rita, eu acho que tem crase sim, Sim, Cláudio. sim. tem, né? Eu fiquei pensando se não ia uma crase ali, mas aí eu fiquei confusa, porque às vezes, de repente, o efeito era outro e não o que eu estava tentando querer que fosse. Então, Certo. Quem está então preso, presa, está preso dentro de alguma coisa, ela presa estava à presa, densidade. é ela que está presa à densidade do uísque, né? Ela, É, a Horácia. a Horácia que está presa dentro da densidade. Então tem que ter uma crase ali. Tem que ter. Sim, sim. Eu Lindo, Só Rita. isso. frase, né? Eu não falei nada, mas Fiquei, subentendi. fiquei uns 2 minutos nessa frase pensando assim, meu Deus, quem é que tá preso aqui? Mas é que eu sou muito apegada assim, a encontrar os referentes das frases. Às vezes isso não faz nenhum sentido, dependendo do que a gente está lendo, né? Às vezes Era, é melhor Rita, deixar a leitura correr solta, mas nesse caso eu achei que merecia eu mesmo uma já crase ali. publiquei 2 vezes isso sem crase. Próxima vai com crase, Tá certo. eu acho. Tá bom. Tem, né, Cláudio? Tá certo, né? Tem que ter a crase, né? Sim. Para mim passou despercebido, não me atentei ao fato. Eu que sou a louca da crase lá aqui do grupinho, tá? Tá lindo, tá perfeito. Bem, alguém pode ler o próximo texto? Márcia, Rita. Ai, eu tô sem ele aberto aqui, mas eu posso. Peraí, só um pouquinho, tá? Tem que abrir o Bateia. bichinho. Bateia, né? É bateia ou bateia? Plateia. Bateia. Bateia. Sim, Que a deusa é é. Teia, né? E aí. Bateia, tá certo. E Até bateia que de bateia da bateia de mineração, né? de De, mineração. de procurar o ouro, assim, né? É, até que sopra em todos os ouvidos do mundo o silêncio. A menina levanta da cama e a Buda está lá. A Buda é bicho estranho. Pesca a pesca dos primeiros homens do amanhecer. A Buda pesca a ressaca desses homens e com eles uma longa fileira de corpos que traz para a menina curtir. A menina descasca-os a pele, lambe-os escamas e escaras, abre suas barrigas e órgãos, chupa-lhes o mercúrio e tira de lá os seus humores mais viscosos. A menina está tão rodada que já nem liga. Por isso é que a chamam de Bateia. A Buda ri, mas a menina não ri. A menina goza o gozo que lhe escorre por entre as pernas. Sai da minha frente, porra. Também quero pegar essa puta de jeito, diz aos outros o comerciante das muitas bonecas do rio. Um dos homens que, após ter pagado seu grama de ouro, abre caminho à faca, em meio aos facões de todos os outros daquela roda. A menina revira os olhos, não reconhece o comerciante. Filha de Gé, a menina escapa da órbita diária dos machos que a cercam. Filha de Gé relembra suas origens titânides.
Relembra seu pai e irmão a devorar-lhe as entranhas, a encarar a ela e a todas as outras crias daquela família sob o leito do rio. O menino encontra a sua pedra e se aproxima. A menina percebe. O menino passa pela frente da menina. Acaricia-lhe o colo enquanto o outro ainda a penetra. Aguarda. Pela primeira vez a menina vê o negociar de seus fluidos. A menina vê que o menino entrega a Buda a maior pedra que ela já enfrentara em toda a sua vida. A menina regozija, pronuncia certos ares de liberdade por conta dessa negociação. Então, ouça bem, minha filhinha feita de luar. Mamãe estará aqui, sempre e sempre para te amar. A menina relembra sua mãe Gé, a lhe cantar a liberdade de seu ventre, a lhe tecer e explicar a ela o propósito do pequeno fio de algodão e prata que a entrega no ato de sua saída. A senhora já usou isso com alguém, mamãe? A menina pergunta, mas Gé apenas sorri. Antes de chegar ao seu destino, a Buda e a menina passeiam por uma pequena cidade onde ancoram vários regatões. Em 2 ou 3 deles, a Buda prepara à menina um pequeno enxoval. 2 shorts, 2 corpetes, uma sandália de dedo, uma de salto e também uma camisola branca. Deixe estar, que eu mesmo vou levar a menina ao provador, negocia com a Buda um dos comerciantes dessa região. A camisola branca é a primeira noite em que a menina dorme com a Buda. Minha noivinha é linda, saiu cara, mas é linda, a Buda diz enquanto sua sobre ela. Mas a menina não mais acredita. Ao contrário, sente imensa vergonha de seus seios ainda muito pequenos. Sente imensa vergonha do que teve de fazer em silêncio com o comerciante de muitas bonecas do rio. Agora coloca a vagabunda de 4, alguém da roda determina. A menina olha o menino, percebe nele o Faz-Car de quem conseguiu a sua primeira grande conquista. A menina olha o menino e sorri. Fio de algodão e prata muito bem guardado junto a ela. A menina quer a centelha daquele menino. Quer essa centelha em meio ao tédio de todas as estocadas que recebe. O menino aproxima. A menina encanta. O menino aproxima e está trêmulo. A Buda e um dos outros homens agarram forte os quartos da menina. A Buda também não reconhece o comerciante do rio. A menina não debate. Aguenta firme, noivinho. Quando acabar, vamos até a cidade dos muitos regatões e te compro o presente que eu sei que tu tanto queres. Que tanto tu queres. Desculpa. O menino passa-lhe a pica. Teia, planeta gemelar que pela força de Coriolis aproxima-se da Terra. A menina sente o calor do menino a subir-lhe as entranhas e a corar-lhe o rosto. O menino estoca-a mais e mais, até quase arrebentar-lhe o útero. A menina alucina pelo menino, prenuncia junto a ele a arrancada da lua. Teia aproxima demais da órbita da Terra, próxima demais de Gé. A menina pressente um aproximar de galas e facas. A menina emociona. Sonha em pedir ao menino a boneca que vira nas mãos do comerciante naqueles dias de abandono. A boneca que sabe que a Buda jamais lhe dará. De repente, um grito de bicho estripado. A última estocada acontece junto com o aço da faca, que secciona a jugular da menina. Uma explosão de sangue, glândulas, contorções, ossos e planetas. Ao gozo da satisfação infinita que as contrações involuntárias da menina propiciam ao menino, segue-se a verdade. A cabeça da menina pende para o lado, contempla a lua cheia, recém-criada sobre o céu tecido de infinito. A menina já não se importa. A menina sabe que logo o fio tramado por Gé a fará retornar para sua casa além do rio. E sabe também que logo surgirá dessas águas outra menina de ressaca, também essa feita de fio de luar. Também essa a curtir os homens que a Buda caçará para ela em todos os outros amanhecer. E essa nova menina, essa nova Selene, que muito divertirá ao ser ofertada ao mundo em todos os seus raios e faces visíveis,
Também não ganhará a boneca com a qual o comerciante da região a seduzira um dia. O menino estirado no chão arfa o sangue que todos aqueles que de surpresa foram aprisionados por essa tarrafa tramada de órbitas, galas e peixes. A vagabunda lá do regatão também decepou meu pau com essa coisa de prata e algodão que traz enrolada na boceta. Revela a todos o comerciante das muitas bonecas do rio, após arrancar de dentro da menina o presente que já lhe ofertaram um dia. Ninguém socorre o menino. Ninguém aprisiona o comerciante. Ninguém liberta a Buda das pedras que ganhara na bateia da menina. A menina sobe pelo fio de prata, mas não está solta sobre o mundo. A menina leva o menino com ela e o ama sobre o reflexo da lua que acabara de surgir. A menina já não sente vergonha alguma de sua barriga, peitos ou bunda. A menina finalmente celebra a liberdade de seu ventre. Gés, teias, bateias e selenes, pequenas titânides, sob os céus da Amazônia, a gerar em silêncio os novos pescadores do dia. Aplausos, Isadora. Fico tensa toda vez que eu leio esse conto. Ai, Ele achei que caiu. deixa mesmo a gente tensa. Eu fico mal. Toda vez que... Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Que eu deixei derrubar. Toda vez que eu leio, que eu ouço alguém lendo esse conto, eu fico mal. é um conto denso, né? Com muitas camadas de leitura, né? E decodificação. Tem o relato mais prosaico, né? Da situação das mulheres no garimpo, né? Estupros, prostituição, enfim, pedofilia. Meninas, né? Pedofilia. Nesse caso, mais a pedofilia, enfim, algo mais regional, né? E realista, mas também tem uma dimensão mitológica e uma dimensão cósmica. E essas três dimensões se interpenetram, né? Nós tanto podemos fazer uma leitura realista do conto, enfatizando mais o aspecto prosaico, né? E considerando os aspectos cósmicos e mitológicos como meras metáforas, né, dessa história principal, ou podemos fazer uma leitura inversa, em que o contexto mitológico ou cósmico é o mais importante e a história narrada passa a ser uma fabulação, uma alegoria, enfim, alguma coisa derivada do episódio central, né, mitológico ou cósmico. Então, aqui é a obra aberta, né, do Humberto Eco. A gente tem várias possibilidades de leitura e de interpretação. O Entendi. texto não é fechado, né, não é linear, início, meio e fim, né, não é realista. Ele transcende muito, né, o realismo. É um texto difícil, a gente tem que ler 2 ou 3 vezes, né, fazer várias anotações para começar a entender. Eu assinalei algumas coisas em negrito. Bom, a primeira frase já remete para o contexto cósmico, né? Até que se soprem todos os ouvidos do mundo o silêncio. Aí eu fiquei pensando no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Esse silêncio transformado pela palavra. Desculpa interromper, mestre, mas eu adorei essa frase que inicia o conto. Achei muito linda. Sem dúvida. Sonhei com essa frase. Oi? Sério? Eu Sonhou? sonhei, Ah, eu sonhei achei com essa, linda, linda. Como me chamou a atenção essa frase inicial. sonhei com essa frase. A Buda é interessante assim, esse conto tem umas coisas meio estranhas. A Buda é o nome de um pesadelo que uma amiga minha, Joyce, tem. Então, ela mora em Salinas, é uma cidade de praia e tudo, e ela tem pesadelo com uma pessoa chamada Buda. Então,
pesquei o Abuda de lá. E, Que barato. e eu sonhei com essa frase. E ela tem vários sonhos com esse Buda? Tipo, E ela tem essa coisa assim de que o Abuda tá sempre perseguindo ela. Ela é uma menina que morava em Salinas, a família é tradicionalmente uma família de ribeirinhas de Salinas, tudo veio fazer moda. Hoje mora em São Paulo e tal, é figurinista, mas é fotógrafa. Mas ela tinha essa viagem com essa história desse ribeirinho chamado Buda, que depois eu fui ver o nome árabe e tudo, assim, tem uma origem meio. Mas assim, o foco foi o sonho da Joyce. Assim, o foco foi a. bom, você já respondeu o que eu ia perguntar, né? Sobre o É. nome. Ah, primeiro, eu achei que o nome podia trazer uma referência erótica, até meio cômica, né? E Não, depois a proximidade com o nome de Buda, sendo que em sânscrito, né, Buda significa o desperto, né? O iluminado, o inteligente. E a letra A em sânscrito, quando é colocada antes de um substantivo, significa não. Então, a Buda pode se ler como não não iluminado, não iluminado. inteligente, não desperto. Não fazia ideia disso. Isso, para mim, tu está me trazendo uma informação completamente nova, tá vendo? Eu tinha que trazer essas coisas para vocês. Eu tinha. Que bom. Incrível. Eu tive um pensamento bem mais prosaico. Eu pensei no Abúndio, do Pedro Páramo. Ah, Eu também. fiquei, eu fiquei Também. pensando nele, assim. Falei, será que a Buda é uma português? Porque Abúndio, né, vem de espanhol. Eu pensei, será que é uma versão em português? Cada um Também. pensa uma coisa. Termo Tinha que polissêmico. trazer para cá. É um termo polissêmico. Eu fiquei pensando no Buda também, e serve como um prefixo de negação, o Ali. É, Agora, lindo. Estou depois, feliz. Tinha que ter trazido isso para cá. Lindo. esse nome, Gé, por acaso é uma abreviação de Géa, a deusa grega? De Gaia, da Gaia. Tá. Então, aí tem a dimensão cósmica e mitológica. Porque ela é a mãe da Teia e é mãe da Selene, que é a Lua. Sim, sim. Eu E, e tinha. Urano, é, Aí depois você fala que a mãe da menina deu para ela um pequeno fio de algodão e prata. O que é esse fio de algodão e prata? Isso eu não entendi. Cláudio, em algum lugar eu li que as gueixas colocavam fios de algodão, de algodão, dentro da vagina e tudo. Aqueles rituais de colocar sininho e tal dentro da vagina. E eu viajei com essa história do fio de prata que liga a Selene, também o que decepou o pênis de Urano, né? Que foi quando a Gaia foi aprisionada por ele e tudo. Era um objeto de metal. Então, eu viajei para uma coisa meio. Já que a viagem do garoto era justamente as contrações da vagina da menina quando ela seria decapitada, né? Então, Sim, a, a perversão dele, a fantasia dele era essa, né? Assim, então, eu vejo alguma coisa oriental em relação a essa coisa dos rituais das gueixas, das gueixas, né? Enfim. certo. Hum, então, tem alguns detalhes que são bem realistas, né? A Buda prepara a menina, um pequeno enxoval, né? 2 shorts, 2 corpetes, uma sandália de dedo, uma de salto e também uma camisola branca. As meninas são leiloadas aqui, né? Elas são leiloadas de camisolinha.
A descrição do corpo, né, já remete à ideia de pedofilia. Teia, com TH, é uma A de- deusa? é uma deusa, é uma titânide. E tem uma coisa assim, ela é um planeta, quer dizer, ela deu nome a um possível planeta que pode ter existido. Então, assim, na formação, a Terra não era só Terra, era Terra e Teia. Hum, E, enfim, foi fazendo esse movimento de Coriolis, né? Foi aproximando, aproximando pela gravidade. Teia teria chocado com a Terra e teria fundido os núcleos de ferro, prata e tudo. Então, Teia teria trazido isso. E isso, a explosão foi tão grande que cuspiu a Lua. Então, se formou a Lua. certo. Então, até quando a Bateia, né, que seria a Teia, é, imagina, o que na verdade ela já está imaginando é a filha, né? A filha que é a Selene, Certo. que é a outra menina, que também vai chegar. Então. E é interessante o jogo que você faz, né? Entre palavras mais eruditas, né? Palavras de baixo calão, tem uma diversidade semântica aqui. Eu senti falta, talvez, de regionalismos, já que a história se passa em Belém, eu acho que valeria a pena, talvez, colocar alguns termos regionais. Ainda que você não seja uma autora regionalista, né? Longe disso, mas acho que enriqueceria a semântica do texto. Tu sabe que eu não fiz isso, Cláudio, porque eu nunca tive num garimpo, né? Assim, Nunca? eu nunca tive num garimpo. Ah, sim, Então, sim. para mim, eu apanho muito quando a gente. Eu sempre brinco, né? Eu sou uma pessoa da Amazônia que nunca mergulhei num rio. É, é Mas você ouve palavras diferentes quando vai na feira, no supermercado. claro, né? Mas assim, eu nunca achei alguma coisa muito característica de um garimpo. Por exemplo, eu conversando com o Lúcio Flávio Pinto, que é uma referência em Amazônia aqui, é um jornalista que é referência em Amazônia, ele me falou, por exemplo, que em Serra Pelada, o principal comerciante de Serra Pelada era homossexual e tudo, e ele tinha todos os comércios assim lá. Mas são realidades que eu conheço de ouvir falar, não é uma realidade que eu tenha conseguido ter coragem de me apropriar, sabe? Assim, ainda não consegui chegar aí. Certo. E é um erro que eu, inclusive, tento evitar, Cláudio, porque tem muita gente que tenta. Não sei se eu posso falar mal assim, mas falar assim das pessoas, mas existe isso, sabe? Muita gente tentando pessoas notoriamente urbanas, porque Belém é uma metrópole, né? Belém é uma cidade grande pra caramba e com problemas sérios de metrópole, no meio do que era uma floresta, né? Porque agora está muito descampado. Mas, então, pessoas notoriamente urbanas falando de garça, de rio, de peixinho na água e tudo. Então, assim, eu me atentei, por exemplo, eu me fixei, por exemplo, na questão do mercúrio, né? Quando eu falo que ela abre a barriga dos pescadores do dia e tira o mercúrio e tal, porque tem mercúrio no garimpo. Então, eu me prendi a questões regionais, mas não exatamente do vocabulário, porque eu não achei nada, assim, que fosse, sei lá, não ia colocar um égua maninha aí, sei lá. Certo. Então, Não acho que ficaria. quando eu escrevi em Mojubá, eu já tinha ido várias vezes, né, para Salvador, e em todas as viagens eu procurava anotar, né, palavras, provérbios, né, gírias. E junto com isso também pesquisei via Google mesmo, né? Palavras faladas na regionalismos baianos, né? Aí aparecia listas, né, na tela, aí eu escolhia, né, as palavras que eu achava interessantes, e também na música dos baianos, né? Eles também Sim, têm um vocabulário específico. Então, de repente, poderia valer a pena você pesquisar fazer uma pesquisa. regionalismos paraenses.
O Ayrton Souza, ele escreveu um livro chamado Outono de Carne Estranha. Foi um prêmio Sesc. E o Ayrton é filho de garimpeiro. Então, ele escreve uma história sobre garimpo, mas, assim, por que que a história dele deu muito certo quando outras histórias sobre garimpo não dão certo? Ele conhecia profundamente aquilo, assim. Hum. Aqui eu tive uma cliente que era a Joane Garimpeira, sabe? Que tinha barranco de ouro, né? Como chamam, né? Aqui chamam de barranco de ouro. Então, eu tinha uma cliente que era a Joane Garimpeira. Mas, assim, quando ela era minha cliente como advogada, eu nunca percebi nada nela que não fosse só uma fala muito árida. Ela nunca vi ela falar nada que fosse muito. Não tinha um égua maninha assim dela, sabe? Assim, que eu dissesse assim, isso vem do garimpo valendo, sabe? Eu Certo. posso tentar achar. E um desafio, talvez para médio ou É, longo prazo, né? Que é o de você criar um, um idioma próprio, idioma entre aspas, um linguajar, um isadorelês, embora você já esteja caminhando, né, nessa direção, porque os seus textos são estranhos, mas ainda você não ousa tanto no plano da palavra. Você é mais ousada na temática, na sintaxe, nas alegorias, nas aproximações, mas no campo semântico mesmo, tanto que aqui, quando você escreve Horácia Bibeng, você já ousa um pouco, né, no neologismo. Mas, sei lá. eu gosto dessas palavras valise, né? Eu gosto dessas. Agora, por exemplo, o Cortato, que é um conto que a gente já leu uma vez, acho que a tua já até publicou, o Cortato, por exemplo, é um conto extremamente regionalista, mas aí é uma realidade que eu conheço, porque é uma Hum, realidade de um subúrbio aqui do interior de Belém, tudo, que é o Jurunas, e aí são adolescentes que pulam embaixo dos barcos e saem do outro lado do barco, sabe? Tipo, pulam por baixo dos barcos e saltam para dentro dos barcos. Aí já hum, é uma linguagem bem regional, mas é um regional de subúrbio, né, de periferia urbana. Aí esse regional de periferia urbana, eu acredito que é um lugar que eu consigo estar com, com tranquilidade. Mas eu não consegui me apropriar da fala do garimpo, não. certo. Nesse, e a Bateia tem, sei lá, 6 anos, 7 anos de publicado. Ô, E... Isadora, Oi, Rita. eu morei um tempo em Belém, né? E Eu não como, sabia. como estrangeira na terra, uma coisa que eu observei, é claro, não sei o garimpo, né? Mas que o belenense, ele não tem tantos regionalismos, assim. Você tem o égua, algumas coisas assim. Mas, no geral, é um português que, para mim, que sou do sul, que a gente conjuga tudo trocado, ele soa até Corretíssimo. rebuscado. Ele É, soa rebuscado. Então, é o tu. escrever corretamente, assim, o português é tão paraense que eu acho que ele soa menos falso do que se ficar inventando muita coisa, porque eu estranhava, assim, porque eu falo tudo trocado, né? Eu digo assim, tu fizesse, comesse, é o nosso jeito aqui. Não, o belenense não, tu fizeste, não sei o que lá, tudo muito bem estruturado, assim. Eu sei, meu Deus, aqui todo mundo é professor de português. Então eu Exatamente, acho Rita. que não faz muito sentido mesmo tu encher de. Se a ideia for ser uma prosa muito fiel ao povo, ao paraense falando, não faz sentido mesmo encher É, de coisas, sabe? exatamente. A grande questão do Pará, para ver como são as coisas que tu conhece, né? Essa realidade que tu conhece daqui. A grande questão do Pará é que Pará não é só Belém, né? E o Pará não é feito por belenense, né? O Pará é feito por mineiro, por Isso. nordestino, por Maranhense. maranhense. Então, o garimpo
os garimpos, por exemplo, Serra Pelada, ou você vai lá para aquela região do Acará, região de perto do Amapá, tudo menos Paraense. paraense. Não tem. É. Então, assim, O crime ambiental, ele é praticado por sulista. Eu sei porque o meu marido é fiscal do IBAMA. Então, assim, todo mundo que ele vai multar por desmate é um. Aí, tava lá um lourão, um gaúcho, um Ouro catarinense, um Verde, paranaense. as mulheres lindíssimas, porque assim, essa referência de você pensa que você vai multar, sabe? Assim, você pensa, assim, não é o estereótipo que a gente pensa da pessoa, é aquele estereótipo de sulista mesmo, né? Assim, daquela beleza do sul, mais clássica do sul. É complicado, assim, achar essa linguagem do garimpo. É uma linguagem que eu não domino. Assim, eu li e reli o Ayrton Souza para tentar, mas aí eu entendi que era a dicção dele, do Ayrton, sabe? Que vinha do pai dele, assim, não consegui chupar aquilo, não consegui me apropriar daquilo. Aquilo veio nunca consegui achar esse ponto. Então fica o desafio. Não exatamente a linguagem falada no garimpo, né, que vai ser difícil de você descobrir, mas fazer uma pesquisa linguística, né, sobre regionalismos do Pará. Talvez possa Sim, te enriquecer, né, em termos semânticos. porque o que eu entendo, Cláudia, assim, é que o Pará acabou virando como é a Brasília, sabe? Então, assim, o que eu imagino, é que hoje exista uma linguagem, quase um dialeto dentro desses espaços, como tem Brasília, que Brasília juntou todo mundo e aí começa a falar aquelas ruas cheias de número e tudo, e é muito comum para eles falarem assim. Eu imagino que nesses espaços já exista uma musicalidade contida ali, só que tem acesso, né? Assim, eu não tive acesso a isso. Tanto que eu me mantive em relação a esse conto muito em questões assim. Eu não falo da estrada, eu não falo da rua, eu não falo da. Eu me mantive na questão desse olhar para o feminino, mas não entrando como se fosse uma vivência dentro do garimpo, dentro da. Não, o conto em si é impecável, né? Maravilhoso. Nenhuma sugestão. O conto está perfeito. É um conto para ser lido muitas vezes e tem todos esses aspectos mitológicos, né, astronômicos, sociais, enfim. Eu achei uma pérola, muito bom. Obrigada. Bom, a Márcia quer falar alguma coisa? Ah, Isa, eu fiquei na dúvida. A Bactéria morreu, Bom, mas, é, mas decepou virou o pinto dele. dois pintos. Decepou o pinto dele e do comerciante. Ah, que danada. Gostei disso. É com fio Acha de prata, pouco. com fio de algodão e prata aquele, né? É, A realidade da bateia é tão desoladora que me remeteu, talvez, pela proximidade sonora à Macabéa da Clarice, sabe? Que é uma realidade terrível, né? Infelizmente. E, é. e nos leva, o narrador aqui nos leva aqui para essa vivência de uma maneira, assim, brutal, né? A gente fica realmente numa agonia lendo o conto. Sabe que essa coisa de cortar o pescoço para ter contração, né? Isso, na verdade, foi um estalo que eu tive, assim, eu não sei nem como apareceu num vídeo para mim dessas coisas de rios, uma porca sendo decapitada. Eu sou vegetariana, né? E Hum, aí daí eu construí toda essa história e eu já tinha o sonho, né? Que eu tinha sonhado, já tinha veio dessa coisa, dessa imagem da porca esperneando quando foi decapitada, né? Assim, eu não sei nem como é que isso bateu em mim. Assim, eu não sei se foi alguma coisa do PETA, sei lá, que veio. Mas, assim, e foi essa imagem que me impressionou tanto do jorro do sangue e tal. uhum.
E eu queria essa coisa também de mostrar que uma das coisas que domina o mundo é o ouro, né? Então é o caminho do ouro, porque bem ou mal o que gera tudo isso, o que gera essa nova cosmogonia, sei lá como é que chama, esse novo cosmos aí, essa dimensão, é o ouro. É o ouro que manda, né? Uhum. Essa, essa, essa coisa do dinheiro, né? Assim, É a moeda, né, deles lá. É sobre o corpo das meninas, né? Tem uma frase aqui, mestre, Sim, não, deixa eu ver em qual parágrafo, que inicia um parágrafo e diz assim: a camisola branca é a primeira noite em que a menina dorme com a Buda. Ponto. Essa frase não tem problema. perdão, você pode repetir? A camisola branca é a primeira noite em que a menina dorme com a Buda. Depois segue, minha noivinha é linda. Ai, não me diz que tem, não me diz que tem. Cláudia, por favor, eu gosto dessa Que frase. tem um probleminha ali. Eu entendi no sentido mais metafórico do que. Metafórico. Metafórico, que a camisola branca representa essa primeira noite, é uma metáfora. Pode ser. Ah, tá Um bom. ritual de iniciação e tal. Uhum. Tá, tudo certo então. Camisola branca é a primeira noite em que a menina dorme com a Buda. Entendi no sentido metafórico. Metafórico. Tá. Então, Muito bem. Então, parabéns, Isadora, né? Excelentes textos, né? Os dois que você apresentou aqui, né? Muito, muito bons. E por hoje ficamos por aqui. Então, bom obrigada. final de semana para vocês. Adorei, Isadora. Adorei Também. mesmo. Obrigada. Esse Amei, amei. segundo Obrigada. foi uma. Eu li e fiquei meio sem fôlego. Aí Eu eu deixei, não, vou também. ler de novo. Uf, Aí depois eu li de novo. É um texto que ele exige da gente, agonia. assim, Ele deixa agonia. a gente muito agoniado. Eu adorei, É, achei ele é massa. E o tenso. primeiro também. E o primeiro é muito curto, assim, muito impactante também. Eu adorei os dois. Muito legal. Ai, gente, eu Obrigada. acho que eu nem vou apresentar mais conto aqui nesse laboratório, não, Gente, viu? mas vocês acalmaram meu coração, olha, porque é tão difícil a gente ter essa vivência de escrever escrever de uma forma um pouquinho mais trabalhada e ninguém te lê, né? Assim, ninguém lê muito. Vocês acalmaram meu coração. Obrigada. Ah, maravilhoso. Eu acho que eu nem apresento mais, não. Eu só Ai, assistir. ai, ai. O drama, o drama. Drama Queen, como dizem os Eu vou só adolescentes. assistir, vou só aprender, vou só, não falo mais. Vocês têm A quatro máscara. estilos bem diferentes e todos eles interessantes. Ai, Manaus, essa E guria. ninguém Não, escreve ruim, ninguém escreve mal. mas Só tem olha, música linda, né? Como tu Só fala. tem música linda. essa galera aí tá arrasando muito, gente. Nossa Senhora. Tu também Bem, arrasa. Eu acho que são estilos Você vê a complementares. Eu adoro Márcia, essa né? Na turma. próxima aula. oi? Pois É, é, né? olha a responsa, depois de 2 contos desse, como é que eu vou apresentar um conto semana que vem, gente? Não É dá. A Márcia é a Depois próxima. desses 2 contos, Eu tinha visto, eu li o pensamento do Paulo Daniel antes da aula eu acho que eu vou começar e botar disse assim: a próxima é a Márcia. eu acho que eu vou botar um atestado para semana que vem. Não pode dar uma de Bolsonaro, hein? Nada a ver. Isadora, tu vai me obrigar a botar um atestado semana que vem, Isadora. Nada, Márcia. A gente é complementar e eu sou louca por essa turma. Eu adoro essa turma. Essa turma é uma. Gripar-me-ei semana que vem. Não tem Para. problema, a gente lê o texto igual, a gente A lê para gente lê o ti. texto do mesmo jeito, exatamente. Gente, semana que vem eu estarei gripada. De Tá bom? jeito nenhum. Eu amo essa turma, Márcia. Eu amo o texto de vocês. De verdade, assim. Mas seguindo naquela lógica que a gente tem que se dar a devida desimportância, né? Vou tentar trazer igual, mas fica difícil, viu? Depois de ler os contos de vocês, fica bem difícil a situação. Ai, Vai ai, ser a modéstia, tranquilo. meu Deus. Modéstia. Então é isso, minhas É, caras. Então, bom Então tá bom, descanso, ótimo tá. final bora de lá. semana e até o nosso próximo Beijo. encontro. Beijo, Tchau. Valeu, gente. obrigada. Obrigada por Tchau. tudo. Até, foi ótimo.